grande abraço, Elcio, a todos que acompanham a Voz do Norte. Esse documentário, Elcio, a gente traz assim como uma espécie para que as pessoas não deixem morrer as pessoas, não deixem que as pessoas sejam esquecidas, né? Porque depois que a gente morre, né, muitas pessoas também querem, às vezes querem até apagar a memória dessa pessoa. E o certo não é isso, e a gente veio fazer isso, né? Meu pai tem uma história muito, muito bonita em Cruzeiro do Sul, de fazer o bem, né? De fazer o bem. Tanto fazia para quem fosse, ele tentava ajudar na medida do possível que ele pudesse ajudar. E aí eu falei com a minha mãe, e mãe, a gente poderia fazer um documentário sobre o pai. A gente tem pessoas, muitas pessoas, qualquer pessoa que a gente fosse pedir para falar não ia falar mal do meu pai, né? Então eu digo, poxa, é uma história linda, por que a gente não pode mostrar para as pessoas, né? E tal. Aí ela concordou, meus irmãos também. Então aí eu vim no ano passado, no novenário, e já fiz algumas pesquisas e já levamos gravações, né? Para fazer o acervo para a gente poder fazer o documentário. Para ter ideia, eu tenho um depoimento da professora do papai. O papai morreu com 90 anos, essa senhora está com 102 anos lá em Rio Branco, Raimunda Barbari. E eu peguei o depoimento dela, para você ter uma ideia. Aí tem vários depoimentos muito interessantes. E a gente, com o apoio da lei Paulo Gustavo, né, a lei federal Paulo Gustavo, através da Fundação Elias Mansur, então a gente fez esse projeto, né, o Alberto Brito, tocador de sino, e graças a Deus a gente foi contemplado, e muito bem contemplado, e a gente aí veio, né, a gente teve a direção do Adalberto Queiroz, que eu, como cineasta, eu estou engatinhando, né, mas o Adalberto é um cara que está aí desde o princípio aí do cinema no Acre, desde o começo. E como ele me convidou para participar da Assassine, e eu faço trilhas para os documentários dele, né? Aí eu digo, então eu vou. Aí começamos a fazer também, ele me ajudou. Está na direção do documentário. Então, vai ser lançado dia 11 de fevereiro, às 19 horas, no auditório da Escola Professor Clodoaldo Cabral. Então a gente veio contar essa história do meu pai, porque as pessoas dizem assim, mas quem da tua família que era músico, que era não sei o que você... Às vezes as pessoas perguntam, né, porque é muito hereditário isso. Aí eu digo, olha, o meu pai, ele tem uma responsabilidade muito grande sobre a minha vida artística, né, a música, não eu como Louro também, porque se o Louro foi influenciado também, o meu pai saía 4h30 da manhã para tocar o sino às 5 horas na catedral, acordava a cidade, né? Ele acordava, era o relógio, né? Acordava a cidade. O sino da catedral tocou, a vida começou. Então, mas ele antes, ele deixava o rádio ligado. E uma criança lá com seus 3, 4, 5 anos, até, né, você amanhecer o dia, passar todo dia, você acordar com a música, que hoje nem todo mundo dorme com música e nem acorda com música, né, porque, né, mas antes ele tinha essa facilidade, você acordar com aquela música boa no rádio, bem, bem suave, às vezes, né, todo estilo de música, que hoje a gente vê muito, não tem a variedade que tinha antigamente, de músicas boas. Então, isso o papai influenciou na minha carreira musical, porque isso, se eu não fosse músico, aí eu seria um crítico de música, por tantas músicas que eu ouvi, né? Então eu acho que ele tem uma presença muito forte
nesse contexto tanto meu como do Louro e da família toda, porque eu fui influenciando os outros também. Esses dias a gente estava em Rio Branco, o aniversário da minha mãe, ela foi passar com a gente na Rio Branco, e a gente ficou desligado conversando, de repente tem uma vozinha cantando lá, e a gente olhou e disse, rapaz, ele foi que deixou o coro ligado aí, era a minha sobrinha, minha já, né, sobrinha neta do Alves, cantando, que todo mundo ficou admirado com o jeito dela cantar. Então, eu digo, poxa vida, isso é muito bom, né? Porque o pai vem lá de trás, fazendo dando essa contribuição, né, que ele deu pra gente. E agora a gente faz com que os nossos sobrinhos, os netos... O meu neto agora pega o violão do pai dele e fica cantando, eu sou de lá, manda gravação para mim. Então, isso é muito gratificante, porque a música é o riso da alma, né? Eu também fiz 2 composições, né, 2 trilhas sonoras para contar um pouco da história do meu pai, né, que vai estar no documentário. E é tudo isso, né? Eu acho que vão ter depoimentos maravilhosos de pessoas que conheceram o papai. Por exemplo, o Dom Flávio, ele vai falar, mesmo que ele chegou aqui depois de 2016, né? O papai já estava cadeirante, já não estava mais direto na igreja, né? Mas o Dom Flávio, ele teve uma atitude que a gente vai ter gratidão pro resto da vida. Foi uma atitude de uma pessoa que preza pela história, porque, de uma certa forma, a gente que estudou um pouco da minha igreja, da nossa igreja, a gente sabe que quando você se sai de um local para o outro, você fica sabendo de muito. Você primeiro estuda o que você vai fazer naquela região. Você já chega sabendo de muitas coisas. E o Dom Flávio, ele chegou, mas ele conheceu o papai ali, naquela simplicidade dele, e ele ter essa atitude assim de, sabe, é uma coisa. Tanto que quando eu estava em Sena Madureira, vindo já para o velório, e a minha irmã ligou e disse, olha, o Dom Flávio veio aqui, perguntou se a gente gostaria que o papai fosse enterrado dentro da catedral. Minha irmã nem pensa 2 vezes, pode dizer para ele. E a família, todo mundo concorda, porque eu acho que nem meu pai, eu acho que ele pensaria que ele poderia ter esse reconhecimento, né? Então é uma coisa assim que a gente se emociona, porque foi um momento assim que ele vai explicar, ele mesmo vai explicar no depoimento que ele vai dar no documentário. Aí agora eu achei interessante, porque eu não sei se tu viu, eu estava vindo do Peru, e lá em aquela primeira cidade depois de assim, Brasil, é Iampari, tem um restaurante chamado Dom Alberto, e eu bati uma foto, né, escrevi assim, ó, tanto quando a gente vai para o Peru, quando a gente volta, a gente almoça lá, né, e tal, a comida boa, tal. Aí eu bati a foto, o pessoal pensava que o restaurante era meu, então muita gente no Facebook, né, e eu digo, eu vou deixar. Quem já foi lá sabe que não era meu restaurante, né, Dom Alberto. Mas se eu tiver que fazer alguma coisa, vai ser Dom Alberto agora, né? Sepultado na cripta da catedral, onde são sepultados os bispos. E ele, né, com toda... Mas aí eu deixo o Dom Flávio falar no documentário, que ele vai falar, explicar por que ele, junto com outros padres, quando o papai morreu, eles comentaram, por que ele não pode? Aí ele explica por quê, né? Então, por que ele pode, por que ele foi sepultado. Então, são coisas assim que vai ficar para a gente. Eu acho que todo cruzeirense, quando soube da notícia, ficou gratificado também. Ele sentiu um pouco, né, filho do seu Alberto, um pouquinho. Então, porque
É uma gratidão muito grande. O papai fazia coisas que a gente não sabe até hoje. Só se as pessoas para quem ele prestou, porque o Louro mesmo, o Louro da Tavagem, ele tem um depoimento do Louro também. O Louro, o primeiro emprego do Louro foi lá no Bar do Abituba ainda, né? O papai era o gerente. Pois é, o Louro, o primeiro emprego dele foi, ele tinha 17 anos, foi no Bar do Abituba, e o papai era o gerente. Então ele vai contar como é que ele foi recebido e tal, sabe? As histórias, assim, como... Porque, Elcio, nós fizemos um acervo que a gente pode fazer 2, 3 documentários de tantas coisas boas que as pessoas falaram do meu pai. Aí, essa semana, eu peguei alguns e fiquei mostrando para a mamãe, ó, mamãe, o que tá editado é isso aqui. Mas olha só, olha a riqueza que as pessoas falaram do pai. Só que a gente não pode colocar tudo, senão vai ser uma minissérie, não é um documentário. Tem como fazer até uma minissérie, porque o depoimento que tem deles é enorme. O Souza Neto, ele falou quase 2 horas. O Louro falou 1 hora. Sabe? Muita gente contando, falando, contando, sabe? Então, essas coisas que a gente pode fazer outro documentário, ou então aumentar esse, mas sim que aumentar. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que fazer, passa, depois lá na frente faz outro. E tem acervo para muito tempo. Levar para as escolas, que isso é o que é importante. Todos os trabalhos que eu faço, a minha intenção é ir até lá na ponta, lá na escola, na criança, no adolescente, que não conheceu muitas histórias que nós tivemos aqui. Né? Saber que o ofício dos cineiros, ele foi, pelo IFAM, ele foi considerado patrimônio imaterial do país. Olha só. Então o papai, ele tocava o sino, mas ele faz uma coisa que é patrimônio histórico hoje. Pois é, isso já vem desde Porto Walter, né? Ele veio de Porto Walter, já com 18 anos e tal, ele já veio de lá, trabalhar aqui, já veio direto para a Casa dos Padres, já ficou morando aqui em cima, aqui, né? Na Casa dos Padres, ali. E já tocando sino na antiga, eu acho que tu foi batizado também na antiga lá, né? Foi batizado Foi batizado aqui na catedral? Não. Foi? É porque eu fui batizado lá na antiga matriz, lá no Alto da Glória. O Clinge também. Né? Seu irmão foi batizado junto comigo lá. Então aqui já foi. Porque a igreja, a catedral mudou em 65, né? Então, justamente. Foi o ano que o Louro nasceu, mais ou menos. Então, talvez ele não tenha sido batizado lá mesmo. Não. Mas eu fui batizado, eu e a Alberlia fomos batizados lá na antiga matriz, lá em cima. Então, o papai já tocava o sino. Foi ali que ele conheceu a Dona Randélia. Ali a mãe também, a mãe conta a história quando ele chegou, né, e tal, né? Então, um documentário assim, bem suave, também não está um documentário, né, pesado, assim, como fosse assim, não. É um documentário leve, suave, que a gente conta, as pessoas contando, né? Tem um senhor que fala que batizou os 5 filhos, o papai é padrinho dos 5 filhos dele, olha só. Você viu o tanto que o papai tinha de afilhado na cidade, né? Era difícil a família que o papai não tivesse um filho que fosse padrinho dele, que ele fosse padrinho da criança. Quase. Eu só digo assim que não era da nossa religião, né? Mas que quem era católico quase toda a família tinha um afilhado do meu pai. Então ele foi padrinho de quase toda a cidade. Outra coisa, é isso. Ele tinha essa capacidade, né, de chegar, trazer esse alento, né, para as pessoas, né, que estavam ali sofrendo, e ele sabia a dose certa para... Eu até falo na música que eu digo assim, tem uma música que eu canto, mas quem foi seu Alberto? Ele foi um bom cristão, era chamado de irmão, porque nem lhe conhece, pelo trabalho que fez, levando Jesus todo mês aos que precisavam de preces, orações,
cantos e reflexões, buscando a salvação, né? Então ele fazia isso. Ele não tinha horário. Às vezes tá passando o último capítulo da novela, às vezes era o jogo, decisão. Ele chegava lá, quem estava ali dos filhos, ele dizia, ó, vamos ali. E ali faleceu fulano, e a gente, pai, deixa eu terminar o jogo. Ele disse, não tem hora para morrer. E ali a gente ia, ou de carro ou de moto, deixar ele lá onde estava aquela pessoa, aquela família, e ele fazia as orações. No outro dia ia fazer as orações com o enterro e na hora do sepultamento. Então era um desprendimento assim de coração, né? Uma coisa assim que era impressionante. E não tinha, tanto fazia rico, pobre, qualquer um que fosse, né? Cansei de ver as pessoas falando, mas aquele cara ali não valia nada, mas ele ia lá do mesmo jeito que ele ia quando foi sepultar o ex-governador. É impressionante. Então são coisas assim que isso é muito marcante. Outra coisa, Elcio, esse projeto que nós fizemos, ele tem uma parcela muito grande do irmão João Gutenberg. O João Gutenberg, ele fez um texto. Aquilo foi que motivou a gente a fazer esse documentário. O texto que ele fez sobre o papai, inclusive a minha esposa Maria da Luz, ela leu lá na missa lá de Corpo Presente, né? Então, em cima daquele texto, nós fizemos o projeto, né? Tocava de sinos. Então, o João, ele descreve ali o papai, aquela coisa toda. E a gente pediu a autorização dele, né? João, ele disse, não, toda a gratidão do mundo. Aí a gente pegou e fez o projeto em cima do texto, né? O objetivo, tudo a gente criou toda o coisa em cima desse projeto, do texto, né? Nós fizemos o projeto e graças a Deus foi contemplado. E a gente vinha trazer esse documentário no final do ano, que estariam todos os filhos aqui, né? Estavam de férias e que a gente marcou, mas infelizmente não deu certo por conta de edições, então não teve como a gente fazer. E o irmão estaria aqui, que ele viajou, né? Final do ano sempre invita a dona Gisalda, vem visitar, né? E ele estava aqui, e era eu queria fazer uma homenagem muito grande para ele também. Mas ele falou que o irmão Danilo vai estar respondendo ele, que o Danilo é filho do Tatico, né? E da Mercedes. Então, o Tatico é filho do Coronel Baraúna, que foi quem adotou o meu pai. Olha só. Deus deve fala. O senhor Alberto Brito chegou aqui em casa, eu tinha 2 anos. Então ele cresceu com a gente, olha só. Então, é uma história muito linda que a gente vai estar contando dia 11, às 19 horas, na Escola Professor Flodoardo Cabral. Aquela música ali, para mim, é uma obra-prima, assim, né? Porque não foi só. Uma vez o cara tá dizendo, eu estava com a intenção de fazer um livro das minhas músicas, né? Mas o cara disse, não, se você fazia só da retórica. Porque a retórica já tem tudo. E a coisa mais fácil do mundo é você escrever um livro sem tu escrever uma palavra. Aí o cara me disse, mas por quê? Ele disse, porque tu vai simplesmente pedir para as pessoas que o pai foi citado, escrever sobre o pai dele. E ele te manda, tu só junta de todo mundo e faz o livro. Olha aí, Elcio, que moleza. Olha só. Então, esse já é um dos projetos meu para frente. É um livro sobre retórica sentimental. A retórica sentimental. Que eu vou falar aliás, não precisa nem eu falar, eu posso pedir para um dos meus irmãos escrever, né? Então o depoimento dessas pessoas eu colher e colocar também. Então, olha como uma coisa vai encadeia, né? Outras coisas. É maravilhoso isso. Aí a música retórica, ela, tanto que no começo, se você vê na introdução, ela começa
assim, como fosse crianças brincando. Isso era o que eu queria. Eu lembrei de coisas que eu tinha 3 anos de idade. Então eu vou buscar lá embaixo, lá na memória, lá afetiva, lá das crianças, para trazer, falar de todas aquelas pessoas que as pessoas, eu conheci todo, além de conhecer, eu conversei com todas as pessoas que foram citadas, eu conversei. Por isso que eu deixei muita gente de fora, porque eu queria colocar todas as pessoas que eu tive contato, que eu conversei, né? Que eu falei com eles. Então, e para mim era mais importante era isso, porque no final da música também você pode ver que tem uma melodiazinha cantada, como pode um peixe vivo, então aquilo ali tudo era para remeter também. Então eu pensei muito, eu sentei com o meu produtor, eu digo, ó, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assar, porque tem a parte técnica dele, mas aí tem a minha parte de compositor, que eu quero daquele jeito, né? Então eu sentei com ele, toda a minha música eu sentei com ele assim para fazer, e graças a Deus a gente fez uma parceria muito grande para aquela música e ela a gente eternizar, e até pessoas que não são daqui, Elcio. Tem pessoas que ouvem essa música e elas, poxa vida, que música linda, que tal, né? Então é muito importante isso para mim, graças a Deus, como artista, como compositor, ver que o que a gente escreveu, o que a gente faz, faz bem para as pessoas, que isso é o mais importante, né? E eu quero terminar a Retórica 2 esse ano, se Deus quiser. Tem muito mais gente para colocar, né? Muita gente que nos deixou, mas muita gente que está aqui com a gente ainda, que vai ser homenageado. Esses dias mesmo eu encontrei o Bubuia ali na lanchonete ali do posto, aqui no Nau ali. Aí eu disse, Bubuia, de Bubuia. Aí então, essas pessoas, né, vão estar junto com a gente na próxima. Várias pessoas, são muita gente. E eu estou lapidando, porque eu quero fazer que nem eu fiz com a retórica, né? Não deixar uma frase, falar de uma pessoa só. Na frase eu citar 2, 3 pessoas, que é mais importante. E até pessoas que não são daqui, Elcio. Tem pessoas que ouvem essa música e elas, poxa vida, que música linda, que tal, né? Então é muito importante isso para mim, graças a Deus, como artista, como compositor, ver que o que a gente escreveu, o que a gente faz, faz bem para as pessoas, que isso é o mais importante, né? E eu quero terminar a Retórica 2 esse ano, se Deus quiser. Tem muito mais gente para colocar, né? Muita gente que nos deixou, mas muita gente que está aqui com a gente ainda, que vai ser homenageado. Esses dias mesmo eu encontrei o Bubuia ali na lanchonete ali do posto, aqui no Nau ali. Aí eu disse, Bubuia, de Bubuia. Aí então, essas pessoas, né, vão estar junto com a gente na próxima. Várias pessoas, são muita gente. E eu estou lapidando, porque eu quero fazer que nem eu fiz com a retórica, né? Não deixar uma frase, falar de uma pessoa só. Na frase eu citar 2, 3 pessoas, que é mais importante. E o que foi marcante na carreira Alberan foi a parceria com seu irmão Louro. Mais emoção. Mais emoção, porque ele foi muito jovem, né? Era para ele estar colhendo os frutos hoje com a gente, porque a gente sabe o que a gente passou lá atrás, que a nossa arte não era valorizada, né? A nossa arte não era valorizada como é hoje, né? Os projetos que estão hoje, que era para ele estar fazendo junto com a gente, né? E ele não está mais aqui para fazer com a gente. Então isso me dói muito, eu me emociono muito. Toda vida que eu vou fazer alguma coisa, eu lembro. Estou fazendo alguma coisa, eu lembro, porque eu queria que ele tivesse comigo. Eu fui para Canelas representar o Acre lá, era para ele ter ido comigo. Porque não era nem para ele
não era nem para ele ir para cantar, porque não era nem para ele ir para cantar, mas para ele estar junto, para ele conhecer os artistas que eu conheci. Tá entendendo? Era isso. Porque a gente a gente que fazia música e a gente sabia o tanto que a gente sofreu, né? Desse ponto, de não ser valorizado e com a arte ser, a nossa arte não ser valorizada, a arte que é marginalizada, né? Então, essa coisa que hoje a gente pode colher os frutos, a gente pode fazer os projetos, ganhar bem, por que não? O artista, o cara sofre tanto, tem direito de ganhar. O tanto que eu cantei de graça, aqui, quantas vezes eu fui para o teatro ali, quantas vezes eu fui para as escolas, né? Que isso eu não estou cobrando, eu ia de novo, faria tudo do mesmo jeito. Mas, eu digo assim, quando você tem uma lei que favorece que o artista receba, não receba assim, eu vou dar um dinheiro para aquele cara ali, não. Você tem que receber o dinheiro, você tem que prestar conta de tudo que você recebeu, porque nós temos os deveres e os direitos, né? Então, quando você hoje, eu sou MEI, mas vou passar para pequeno, eu vou mudar a coisa para poder ter até uns projetos maiores, porque já está necessitado de a gente fazer isso, da expansão das coisas que a gente está fazendo. Então, é muito importante que não é só eu. Não é só eu. Tem o produtor, tem o cara disso, tem o cara que mexe com aquilo, tem o fotógrafo, tem o videomaker, tem não sei o quê. Isso tudo, hoje em dia, as pessoas estão ganhando também. Porque o cara não faz um documentário sozinho. Tem o câmera, né? Tem o jornalista que vai fazer as matérias, tudo isso. Então, é uma cadeia que... E hoje, se o Louro estivesse com a gente também, é uma coisa que, sabe? Eu tudo assim, quando eu vou fazer uma coisa que eu tô... Ou então, quando eu tô fora daqui, cara, eu lembro muito dele, cara, que eu queria que ele estivesse ali comigo, né, naquele momento, participando junto com a gente. Porque eu nunca fiz música com ele, eu não tenho música parceria com ele, é impressionante. Porque eu tenho até essa liberdade, eu diria assim, ó, eu cuidar da minha música, ele cuidar das músicas dele, né? Às vezes um dá pitaco no outro, mas, assim, na música, mas, graças a Deus, toda vez que ele deu pitaco na minha música, foi para melhor. Ele contribuiu. Então, isso é muito importante. E nesse momento que a gente tem que... queria que ele estivesse aqui, né, para fazer os projetos que a gente faz. Mas tem a filha dele que está cantando também. E aí eu tô assim, conversando com ela direitinho, para que ela, né, agora mesmo, uns dias atrás, o Nilson Chaves lá do Pará me ligou e disse, Alberan, eu quero 3 cantoras do Acre para tu me indicar, que vai ser aqui para a COP20, a COP que vai ter em Belém. E ele pediu, aí eu poderia ter colocado ela, a minha sobrinha. Mas como ela não está envolvida mesmo na música para valer, aí eu digo, não, vou indicar mais outra pessoa. Até liguei para ela, pois é, eu poderia ter te indicado para você ir, mas você ainda não está preparado. Você tem que cuidar da obra do seu pai, você tem que cuidar disso, para você ter responsabilidade como artista, né? Então aí eu indiquei 3 cantoras lá de Rio Branco, né? Lá. E para você ver como é que... Antes não acontecia isso comigo, né? Hoje eu estou no primeiro time, no time de cima dos artistas da Amazônia, dando opinião, sendo convidado para grandes eventos. Então, hoje a gente está colhendo, graças a Deus, a gente está colhendo os frutos, que toda a vida agora com responsabilidade, com empenho, fazendo as coisas corretas. Porque muita gente recebeu dinheiro dos fundos e dos projetos e pegou 50%, comprou um carro e 50% fez o projeto. E não saiu... Porque se você tem um projeto para fazer com 100%, se você gastar 50%, não vai sair direito. Você sabe, nem...
Então, muita gente fez isso, eu não. A gente tirou do bolso para fazer um trabalho legal. Porque, por exemplo, os 10 mil que nós ganhamos para gravar o Nazaquiri, se a gente fosse... Ele estava em Belo Horizonte, estava na casa da minha irmã, eu estava tocando na noite também para pagar as coisas. Então, se eu tivesse que gastar, que nem os caras pegavam e faziam o projeto, aí pagava hotel, não sei o quê, e outro, né? Eu não. O dinheiro foi só para contadinho ali para aquela coisa, os 2 trabalhos, né? O terceiro já foi, eu fiz por conta. E então é muito hoje eu sinto muita falta da presença do Louro, porque muitas músicas, a música dele, né, que ele estaria compondo junto com a gente para mostrar, né, pelos trabalhos que ele já tinha anterior, é uma falta muito grande que ele nos faz. Eu, de uma certa forma, assim, a música não é que eu deixei de compor, eu componho todo dia. Toda hora. Eu estou sentado num canto, estou esperando, a mulher vai pro dentista, eu estou aqui, estou fazendo música. Então, tá cheio de letras aqui, músicas também. Só que, hoje, com essa coisa de não ter mais o CD, não ter mais uma coisa que você se apresente, é tudo rede social, é tudo Spotify, é tudo isso. O que é que a gente está fazendo? Eu estou me dedicando mais ao audiovisual. Porque dá mais trabalho? Dá. Mas é mais rentável. É um vídeo que você faz, porque a música você coloca lá, mas se você colocar um vídeo, você vai ser mais visualizado do que a música. Não tem dúvida. Então a gente está fazendo trabalho, eu estou com 2 projetos para fazer, eu acho que no meio do ano, vou tirar maio ou julho, para a gente vir fazer, porque é na época do verão, né? Então, na época da chuva fica difícil de fazer. Eu quero fazer 2 trabalhos de quase todas as músicas, né? E a gente tá bolando um show também, mais audiovisual, que é no estilo que eu vi um show do Oswaldo Montenegro em Goiânia, né? Meu aniversário eu passei em Goiânia e eu assisti no show do Oswaldo Montenegro. E eu inspirei muito nele, vou fazer um projeto assim parecido com o dele. Mas o meu trabalho mais hoje é audiovisual. Na Zacine, como eu estou convidado lá, hoje eu sou membro, sou sócio, e a gente está fazendo esse trabalho. Hoje nós temos 5 documentários, né, para lançar. Não, 4, são 4 que a gente vai lançar. 2 já foram lançados, mas vão ser relançados. Porque deu um problema lá e eles vão ser relançados. E outro que vai... Não, são 5 documentários mesmo. Só que 2 já... Os 4 já estão na fase já de... O nosso já... Agora o Alberto Brito ele veio fazer o lançamento aqui. Mas a gente vai fazer o lançamento em Rio Branco ainda. Aí tem o Nazaré de Chapuri, que o Adalberto está fazendo. Que é a Nazaré, que mora na França, a grande expressão de música do Ártico. Ela é no nível de João Donato. Porque ela é a única que tem um prêmio na França. A única artista do Brasil que tem um prêmio na França, ela tem. Ele está fazendo Nazaré de Chapuri. A minha esposa Maria da Luz, a gente fez, mas o proponente sou eu, só que a gente fala da mãe dela. 2 documentários, o proponente sou eu. Eu que sou o proponente. Então, Entre Tantas Marias, que é sobre as ocupações dos bairros de Rio Branco, ali da Baixada, Palheiral, João Eduardo, na época que teve a morte do João Eduardo, essa coisa toda. E a minha sogra, ela foi presidente do bairro logo em seguida, depois, e ela continua a luta do João Eduardo. Então ela é muito reconhecida nessa área. Nós fizemos um documentário sobre ela, Entre Tantas Marias. E tem o documentário Nazaré de Chapuri, tem a Confraria Acriana também, que é um documentário que é da esposa do Adalberto. E tem também um que nós estamos começando, que a gente vai pesquisar aqui, alguma coisa já para levar, nesses dias agora, que é o Parto Natural do Seringal. A gente vai procurar até algumas parteiras, não sei se tu conhece alguma também aqui que ainda está viva,
Tu pode dizer que a gente vai conversar com ela, que a gente quer fazer um documento, vai fazer um documentário sobre isso. Então, a minha vida está mais hoje para o audiovisual. Mas aí, envolvendo as minhas músicas também, porque eu quero fazer, tocar a carreira agora com mais audiovisual, mas para dar mais visibilidade, né? Porque o áudio, o vídeo, ele marca mais. Convidar todos a participar do documentário Alberto Brito, o tocador de sinos, que vai acontecer dia 11 de fevereiro, às 19 horas, no auditório da Escola Professor Eduardo Cabral.